Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre um fundo IPCA fora do radar. É um fundo, eu ia falar fundo novo, tá? Mas não é um fundo tão recente assim, já tem algum tempo de mercado. Mas aqui diz que para muita gente seja um fundo novo. Não vejo muita gente aqui conversando, falando sobre o fundo. É um fundo que eu gosto bastante, de uma gestora que eu gosto muito, gosto dos CRIs que são estruturados pela gestora. No caso, me refiro a RPRI 11. Então vamos lá dar uma olhada aqui nesse fundo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui, o que eu posso falar com vocês? Aqui é um fundo majoritariamente IPCA, atualmente está com 86% IPCA, que até então estava com 95%. Aqui essa posição CDI é coisa bem recente. Eu vou até explicar o motivo para vocês dessa alteração. Aconteceu aqui a troca de um indexador de PCA para CDI. Mas o que está se desenhando aqui com a RBR é deles terem um fundo focado em CDI, que seria o RBRY, e outro focado em PCA, que seria o RPRI11. Algo similar ao que a Kinea faz, né? Eles teriam o RBRR, seria um High Grade para IPCA, aqui seria um fundo com uma pegada um pouco mais high yield. Não chega a ser high yield, daqueles, acho que high yield até virou um palavrão hoje em dia, se fala high yield, a pessoa já pensa em fundo da hectare, mas não é assim não, galera, né? Não dá para fazer assim, pensar que todo high yield vai ser o novo hectare da vida, tá? Mas então, começando aqui do porquê que eu gosto desse fundo. Primeira coisa, 95% dos CRIs são ancorados pela RBR. Isso aqui é algo excelente, tá, galera? Ativo, originado dentro de casa, é algo excelente. Teve até um membro lá do meu clube de membros, né, falou o seguinte, é, é fundo com CRI originado, ancorado dentro de casa, é como você comer a comida feita dentro de casa, né? Você conhece bem do que você está fazendo ali. É como se fosse almoçar dentro de casa e almoçar fora, né? Você não sabe como é que tá, o que tá rolando ali dentro. Enfim, outro ponto que eu gosto bastante, vou mostrar para vocês, se trata de um fundo que tem uma veia imobiliária bem forte, principalmente no lado residencial. Assim como a maioria dos fundos da RBR. Deixa eu já pegar essa informação aqui para vocês. Seria 89% em residencial e que 6% em loteamento. Então, quase 100% focado no mercado residencial. Algo que eu gosto bastante, né, pela resiliência desse mercado. Outro ponto muito positivo também é que o LTV, Loan to Value, 56%. Isso aqui é o equivalente a, acho que a gente tem em garantias o dobro do valor investido. Isso daqui realmente é algo que eu gosto bastante, tá? Lembrando que nem sempre essas garantias são atualizadas aqui com muita frequência e em imóveis residenciais geralmente a gente tem uma valorização ao longo do tempo, né? Não é aquela coisa volátil do mercado de lajes corporativos em que hora tá bombando e outra hora tá lá no fundo do poço. Aqui mais um ponto positivo. 68% das garantias estão localizadas em São Paulo, sendo 43% em regiões prime. Aqui não é puxando o saco de São Paulo. Eu nem sequer moro lá no estado. Inclusive já fui algumas vezes, odiei a cidade, estado, tá? Nossa Deus, perda de tempo no trânsito é algo que não sei como é que vocês paulistanos aguentam, tá? Força aí pra vocês. Então, não sou um puxa-saco de São Paulo, mas temos que reconhecer que é o estado mais dinâmico do nosso país, né? Uma força motriz aqui, nossa economia está lá em São Paulo. Então, ali, as garantias aqui na região tem muito mais liquidez, né? Então, aqui São Paulo tem o seu mérito. Ok, agora aqui seguindo, não sei se eu faço isso aqui agora ou deixo para depois. Vou deixar para depois, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui no relatório para comentar com vocês. Tem aqui a exposição IPCA, já comentei. Teve aqui um ponto bem interessante também, outra qualidade do fundo,
é que ele veio a mercado fez as suas alocações em um bom momento para se fazer compras, né? Isso daqui permitiu com que ele tivesse uma excelente taxa de aquisição. Temos aqui em CRI CDI+, é um pênalti de 4,47 e no IPCA mais 10,19. Além do fato aqui de ter originação própria, permite com que o fundo consiga melhores taxas, né? Ok, então agora aqui vou para um ponto de preocupação, que eu vi alguns investidores aí preocupados aqui. Tem até um investidor aqui no meu clube de membros que me pediu para fazer esse vídeo. Então, sobre o CRI Mós, Jardins e Pinheiros. Aqui é um ativo onde a gente teve a troca de indexador. Foi onde teve aquele aumento da parcela CDI aqui no mês de julho, né? Ah, então, aqui o relatório até comenta sobre essa repactuação. Teve a troca aqui passou de IPCA mais 10,09 para CDI mais 4,95. Também fala sobre alongar o prazo da estrutura. Então, aqui o que aconteceu? Se a gente for ver aqui na tabela de CRIs, dá para ver que o vencimento dele é em dezembro de 2025. Então, já está aqui batendo a porta. E provavelmente esse tempo não foi suficiente aqui para concluir as obras. Então, o que foi necessário aqui fazer é dar um pouco mais de prazo para a incorporadora terminar as obras. Então, nesse aditamento aqui de prazo, por algum motivo eles optaram por mudar a indexação para CDI, ao invés de utilizar a taxa antiga. E olha, essa questão aqui de alongar um prazo, estouro de obra, é algo que é até relativamente comum, tá? Até que é relativamente comum aqui em CRIs residenciais, e ainda mais que dependendo de quando começou a empreendimentos, né? A gente teve um salto aqui no GPM, no INCC, alguns anos atrás, algo que pode ter levado a estudo de obras. A gente também tem que a questão de dificuldade de obter mão de obra especializada para algumas tarefas. Então, está muito comum essa questão da necessidade de dilatar o prazo, sabe? No futuro, talvez, passou agora essa questão mais crítica do INCC que a gente teve pós-pandemia. Agora, o GPM tem hora que dá fica muito estável, né? Mas está bem melhor do que era antes. Inclusive, com o dólar mais comportado, a INCC também, INCC e GPM também estão mais tranquilos. Isso que preocupa aqui é que esse é o CRI mais representativo do fundo, né, com 7,88% do PL. E aqui outro ponto que também chama atenção negativamente é uma certa concentração. Aqui 7,88 nesses primeiros, quase 7 aqui nesse CRI Intercom, que 6 alguma coisa nesse terceiro. Esse aqui é um dos problemas do CRIs com originação própria, né? Originação própria é algo trabalhoso, bastante dor de cabeça e não dá para ficar tendo toda essa originação de vários CRIs com originação própria. Então acaba que o gestor tem que ficar se concentrando para manter a originação própria. Mas que aqui é um fundo pequeno, intermediário, acho que são 400 milhões de reais o tamanho do PL, então não é um fundo assim tão grande, né? 353 milhões de reais. Outro ponto que também incomoda essa taxa aqui de 1,60% ao mês, realmente isso aqui incomoda. No entanto, não tem atrapalhado os rendimentos. Temos aqui mantido até que alguns valores bons rendimentos, né? A gente está apresentando uma queda no dividend yield por conta do IPCA mais fraco. Ainda assim, vários meses aqui pagando mais de R$ 1 por cota. Agora que a inflação está mais fraca, aqui está vem abaixo do R$ 1. Para setembro, não sei quanto é que vai ser. Provavelmente vou ter data para liberar esse vídeo aqui na parte gratuita apenas em outubro. Mas enfim, vai ser uma queda aqui causada pelo IPCA mais fraco.
mas o resultado aqui não estão sendo catastróficos, né? Aqui para julho tivemos aqui o resultado próximo ao distribuído de 1,05. 1,05 dá, aqui no momento que estou gravando, dá quase o quê? 1,25% ao mês. Acho que uma taxa excelente se a gente for levar em consideração que a gente está com um IPCA baixo. Então, algo que vejo como bastante positivo, tá? Então, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui para falar sobre o fundo. É, deixa eu ver aqui. Eu tentei procurar aqui informação sobre esse impedimento que está atrasado, mas assim como a própria gestão colocou lá, que é um CRI aqui na região de Baixos Jardins e Jardins em Pinheiros, realmente uma região prime lá de São Paulo. Agora que eu fiquei, senti falta de informações sobre o andamento de obras, né? Então, essa aqui é uma informação que seria muito importante para o fundo, já que temos vários CRIs aqui de financiamento de obra. Seria interessante a gente ter essa informação. Eu até já questionei o gestor, ele falou que a gente tem aqui rating A, não sei o que mais. Olha, eu sou muito mais a minha fazer eu mesmo tomar minhas conclusões do que o gestor, né? O gestor tem a tendência de sempre ver com o copo meio cheio. Então, para mim, essa questão de rating, para mim, é lixo, tá? Não acredito em nada de gestor. Não confio. A única coisa que confio é de pai e mãe. E gestor não confio, tá? Mesmo RBR, mesmo eu gostando deles, para mim, palavra de gestor não tem validade alguma. É um pensamento meio pesado, mas prefiro errar pelo sendo conservador do que depois ter uma surpresa negativa. Então aqui é um excelente fundo IPCA, aqui para vocês darem uma estudada aí, colocar no radar de vocês, começar os estudos. Então é isso, galera. Peça o like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.